as telas que acontece aqui. Estão vendo agora? Sim. Tá. Então, o foco de hoje, o tema de hoje é que tudo está conectado. Da mesma maneira em que a gente falou que existe uma força que conspira e que mantém tudo isso conectado, a gente vai falar sobre essa força e do quanto isso aqui está sendo transmitido há muito tempo para nós. Eu não vou transmitir como uma verdade absoluta, porque a gente não tem isso, né? Que nem a Terra redonda, a Terra era achatada, passou a ser redonda, agora está voltando a ser a Terra plana. Mas é uma forma de entender como esse sistema todo está conectado e como ele mexe com a gente. Deixa eu só confirmar se eu estou gravando. Acho que vocês deram ok para a gravação? Demos. Gravando, Tá. aparecendo. Então, o sistema, a gente diz que é um micro dentro do macro, ou macro, que representa cada partícula que está ali dentro. Então, vamos lá. Eu vou colocar um videozinho só para a gente trabalhar essa visão de quanto nós somos pequeno em relação ao macro, mas ao mesmo tempo como somos grande em relação ao micro. Então, nós vamos trabalhar o nosso universo pessoal, o meu universo pessoal e o universo. Vamos lá, só para a gente ter uma noção de tamanho de realidade. Conforme a gente vai se distanciando da parte individual, a gente vai vendo o todo, vai vendo a condição real do nosso planeta, né? Porque às vezes a gente não tem noção do tamanho dele. E ao mesmo tempo, como ele é pequeno, perto desse universo, enquanto que do nosso ponto de vista ele é gigante, olhando lá de fora, na nossa galáxia, no sistema solar, a Terra já está quase que desaparecendo do nosso campo visual. As estrelas vizinhas, intergalácticas, outras galáxias. E até onde a nossa vista pode alcançar na imaginação, porque não há nave ou qualquer outra coisa que tenha visto isso como a gente está vendo. Isso é uma montagem para a gente ter uma noção do tamanho do universo. E agora vamos nos localizar dentro disso tudo. O meu universo pessoal, dentro do todo, dá a impressão que somos tão insignificantes, tão pequenininhos, mas olhando agora para dentro, olha como somos grandes. Há um sistema dentro de nós tão complexo quanto o universo. Chegando até as partículas que a gente conhecia, que elas são os elétrons, o átomo, o núcleo do átomo. E a gente imaginava que era só isso. E aí vem a ciência e descobre que existe um outro mundo ainda menor. Por que eu quis passar esse sistema para vocês?
É para a gente entender, claro que isso é uma representação, né? A gente vai chamar de Deus, de unidade, de ser divino, mas a gente não tem uma forma para descrevê-los. Mas para a nossa consciência racional poder perceber melhor. Então, a gente diz que existe uma grande massa, que eles chamam de energia escura, que comanda tudo isso, que enquanto está retraindo e expandindo, estaria mantendo essa conexão daquilo que o vídeo anterior mostrou, né? O macro, todos os sistemas, todos os planetas e estrelas, e voltando lá para dentro de nós, cada célula, cada partícula. Então, esse conjunto de movimento faz com que tudo isso esteja conectado num ritmo, numa vibração e numa frequência, como se fosse um grande relógio. Cada um no seu movimento tem a sua energia divina, aliás, tem a energia divina comandando tudo isso. Não há uma sincronia do acaso, há um movimento tão justo, tão perfeito, que faz com que essa engrenagem toda se mantenha no seu propósito existencial. Cada vez que essas energias que a gente está vendo aqui se movimentar, muda o seu ritmo, há uma mudança no todo. E isso é o que torna o ser divino maior ainda, porque ele não é estático. A gente imagina Deus como uma coisa parada, como já perfeita, mas ela não é perfeita. Essa energia está também expandindo, está evoluindo à medida que cada parte também se movimenta. Claro que aqui, de novo, é uma representação, mas essa engrenagem faz com que esse ritmo mantenha o que a gente chama de saúde equilibrada, a saúde do todo. O nosso universo, comandado pela energia divina, não poderia ser diferente na nossa Terra, né? O nosso planeta também tem essa energia que circula, ele chama campo toroidal, tem esse nome por causa da forma geométrica, que é um toroide. O toroide é essa figura que entra como se fosse uma maçã, que é assim, né? E faz o movimento do infinito, conforme eu estou fazendo aqui com o cursor. Ela entra, passa por dentro do planeta, sai. Esse sistema desse campo toroidal mantém a Terra em equilíbrio, mantém ela sincronizada com as estações do ano, com o tempo, com as movimentações da natureza, do plantio, do ciclo dos animais, da evolução espiritual. Se há uma movimentação lá dentro comprometida, nós vamos comprometer o toroidal e, consequentemente, interfere naquela sincronia do universo que chega até a energia de Deus. Nós não estamos sozinhos. Nós não vivemos num planeta único e exclusivo, onde só nós poderíamos ser privilegiados pela vida. Cada planeta, cada ponto que constitui o universo está em conexão e tem vida. Podem ser vidas diferentes da humanoide, podem ser parecidas, podem ser idênticas. A questão é que nós somos responsáveis por cada vida de cada planeta. O meu universo pessoal interfere no universo coletivo. Dessa maneira, quem assistiu o Avatar, que assistiu alguns filmes que fala do campo de energia, olha aqui o campo toroidal entrando e passando e fazendo o seu ciclo, mantendo uma expansão e retração dessa energia, de forma em que tudo está seguindo um ritmo como uma grande orquestra. Não há movimento disforme, exceto se houver desequilíbrio, né? Onde o homem destrói a natureza, onde o homem destrói o ar, né? Com a poluição, destrói a água. E aí, claro, se a gente está mexendo com a natureza, nós estamos mexendo com o universo, nós vamos mexer com o meu universo pessoal. O nosso universo, ele também possui um campo toroidal que conecta cada ser ao todo, que faz essa energia se conectar para cima e para baixo com esse movimento da natureza e com o movimento dos planetas e assim por seguinte. Por isso que a gente diz que o movimento da Lua, o movimento da constelação, né? Inclusive das constelações que a gente conhece hoje, tanto familiar como as constelações de outros universos, de outros planetas, interfere em cada ser no seu universo pessoal, na minha saúde física, na minha saúde mental e na minha saúde espiritual.
E olha que interessante, a gente acha que um não interfere na energia do outro. Mas se vocês imaginarem que esse campo toroidal, ele tem uma comunicação direta com cada conexão aqui de outro ser, se eu estiver com uma aceleração cardíaca acelerada, eu interfiro na aceleração cardíaca do outro ser. Vocês já devem ter ouvido falar que quando várias mulheres estão no mesmo ambiente, convivendo, há uma regularização da menstruação, do ciclo menstrual, da ovulação. Por quê? Porque é uma comunicação desse campo toroidal, desse campo de energia divina, aqui a manifestação da energia divina o tempo todo, fazendo com que as nossas energias se cruzem e, se eu estiver em desequilíbrio, eu vou desequilibrar quem está do meu lado. Se eu tento me proteger, eu protejo quem está do meu lado. Então, o meu universo pessoal, ele não existe sem o mundo e o universo pessoal do outro. E é isso que torna todos nós um único ser. Porque é essa massa que está ao nosso redor que faz todos nós sermos células de um único corpo, que a gente chama de Deus. Eu falei semana passada sobre o filme O Conversando com Deus. Qual é a minha intenção? De mostrar para vocês como as energias interferem e como Deus conversa com a gente. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Da mesma maneira em que eu estou recebendo essa energia, eu estou recebendo aqui do universo, eu estou recebendo o campo de Deus. E ele conversa comigo. E essa conversa, ela é tão direta, é tão consistente, que às vezes a gente acha que deveria ouvir realmente, usar a audição, e não a intuição e a percepção. E queremos, por toda a lei, achar que estamos distantes de Deus e que precisamos fazer algo para chegar perto dele. Mas com a consciência hoje, com essa visão de que tudo está conectado, temos que perceber quais são as menores partículas, as menores informações que chegam até nós, que é a vontade de Deus para fazer com que todos estejam em equilíbrio. Se tem alguém em desequilíbrio e eu não quero ver, eu vou provocar um desequilíbrio maior. Mas se eu posso fazer diferente, eu vou voltar o sistema a ter o seu equilíbrio. O que eu estou querendo dizer? Que é nossa responsabilidade perceber o outro, a nossa responsabilidade de ajudar o outro a entrar nessa vibração e no equilíbrio para que todos possam evoluir. Isso aqui eu não falei na palestra de sexta, porque eram pessoas que não me conheciam, mas eu quero que vocês entendam que a espiritualidade fala o tempo todo que nós estamos aqui para ajudar o outro e quando a gente ajuda, nós nos ajudamos. Quando a gente se fecha e torna um ser individual, fechado, reservado, a tendência é ficarmos doentes e contaminar os demais. Então, eu vou pôr um pedacinho do vídeo do Conversando com Deus, quando a gente não quer ouvir Deus falando com a gente. E são coisas tão pequenininhas que a gente acha que não é Deus falando com a gente. Então, eu espero que vocês... Nesse vídeo não tem som, mas se tiver alguma dificuldade, eu quero que vocês interrompam, porque eu não estou vendo vocês, ok? Esse é o personagem principal do filme, Conversando com Deus. Ele perde tudo que ele tinha, ele perde o dinheiro, salário, emprego, família, amigos, e ele se torna um mendigo. E ele está desesperado de fome, e ele entra no tanque de lixo e encontra um sanduíche velho. Ele encontra um pedaço de pão que vai matar a fome dele. No desespero, é isso que ele encontra. E a gente vê que ele está numa situação a pior que a gente pode imaginar. Deus também está conversando com ele enquanto ele passa por essa necessidade. Mas na hora em que há uma conexão com o outro, nesse momento, o menino está conectando-se com ele, está vendo a sensação que chega nele é de simpatia, de compartilhamento com a dor do homem. E muitas vezes a gente age como ela, não querendo ver, querendo se distanciar, usando desculpas. A gente até acaba falando, se distancia, quando a gente teria que fazer a diferença. Nesse filme ele mostra muito bem quantas vezes a gente se recusa a entender por que Deus quer que eu veja essa pessoa? Por que essa energia divina quer que eu cuide dessa pessoa?
Porque, como eu mostrei anteriormente, nós estamos conectados. Se ele está em desespero, uma hora o desespero dele vai me atingir. E não por falta de egoísmo, né? Ou por egoísmo, para que eu não seja atingido, eu vou ajudá-lo. Mas vou ajudá-lo porque faz parte da nossa existência e da nossa parte divina. E estamos conectados para quê? Essa pergunta eu acho que a maioria faz. Estamos aqui buscando ouvir qual é a nossa missão. E a gente acha que tem que ouvir uma missão diferente. Ah, eu tenho que ser uma pessoa que vim compor uma grande música, escrever uma grande obra, ou fazer parte de um movimento maravilhoso, enorme. Será que isso é a missão? Queremos respostas de Deus, queremos entender por que e para que estamos aqui. E a resposta é simples. Nós viemos aqui ampliar o nosso potencial, primeiro o mundo individual, o meu universo pessoal, e com isso me aproximar mais de Deus. Quanto mais eu amplio o meu universo pessoal, mais eu me aproximo de Deus. E, claro, né, a representação aqui, usando a linguagem da Bíblia, que o homem veio do barro, então eu saindo da condição humana primitiva e indo para a essência divina, para o ser espiritual. E como eu vou fazer isso? Aprendendo a me conhecer, aprendendo através das minhas limitações o que cada pedacinho de mim quer, como posso superar isso e ampliar o meu potencial. E aí sim, a gente vai ouvir verdadeiramente Deus. E aí eu vou mostrar, eu sei que é o finalzinho do filme, do livro, do filme Conversando com Deus, mas não dá para fazer a palestra sem usar esse finalzinho. Eu acho que ele é rico demais e vale a pena assistir o filme, mesmo que eu esteja trazendo o final aqui, que é quando a gente não percebe, quando agimos movidos pela energia divina. E aí ele vai mostrar isso para nós. Ele está cansado desse trabalho, de ficar escrevendo o que Deus se comunica com ele. Ele não quer mais fazer parte da palestra, ele está meio revoltado. E aí a gente vai entender o que está acontecendo com ele.
Nessa hora ele está lembrando de quando ele era criança e o que a mãe dele falou para ele quando ele era pequeno. É, eu vou passar aqui o que fazer para a gente ouvir Deus. Quando nós estamos em sintonia com aquela massa, com aquela energia, com a natureza, com aquela sincronia como um grande relógio, nós conseguimos nos reinventar. Quando nós estamos em harmonia, nós conseguimos encontrar todos os dias algo para se fazer para nós, né? Para o meu universo pessoal e para aquilo que está ao meu redor. Conseguimos agir para fazer aquilo que precisamos e o que fazemos agora. Vocês lembram que todas as minhas palestras a gente fala disso, né? O que eu tenho que fazer agora? Para saber que eu estou ouvindo Deus, eu tenho que estar primeiro fazendo esses dois movimentos, eu tenho que estar em ação. Eu tenho que encontrar todos os dias o que eu tenho que fazer e não procrastinar, fazer agora porque eu tenho que fazer agora e fazer o que eu acho e que eu estou em sintonia, que eu sei que eu tenho que fazer. E quais são essas mensagens que Deus está falando para nós? Como essa palestra foi feita por um grupo muito misto, muito com pessoas de várias culturas, várias religiões, vários conceitos, a gente vai pegar o básico que a gente já conhece, mas eu acho que é uma boa reflexão para ver se nós estamos fazendo realmente isso. Por quê? Nós estamos buscando o que está lá fora, o que é dito para nós, para motivar e despertar o nosso maior potencial.
para fazer a vida valer. Não adianta eu achar que eu estou fazendo, mas não fazer. Ou dar uma desculpa porque eu não fiz. O valor da vida, né? Quando a gente diz que a nossa vida ela tem finitude, isso não veio à toa. A questão do tempo vem não como uma ameaça, mas uma advertência de que nós temos que fazer o que a gente veio fazer agora. Porque se a gente tivesse uma vida eterna aqui, a gente não faria. A gente deixaria para depois, a gente iria querer viver o supérfluo, o não importante, e faríamos só para nós, só para o eu, e não faria nada para chegar e contatar a energia divina. E como eu já falei da outra vez, né? Eu me imagino que quando eu chegar lá do outro lado, após a vida física, eu espero encontrar alguém, ou o ser divino, ou os anjos, dizendo para mim, valeu. Mas para isso eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o que nós temos que fazer? Vamos ouvir Deus. E eu espero que vocês, de alguma forma, me ajudem a completar esse quadro aqui. Porque o que a gente já ouviu desde os velhos tempos, nas filosofias, na faculdade, nas religiões, dos nossos pais? A primeira coisa, se eu consigo transformar o meu propósito no meio de existência. Então, o meu propósito, eu tenho que sobreviver. Eu não posso me enganar e fazer algo que depois eu comprometa a minha vida física. Eu tenho que cuidar da minha vida física. Depois, eu tenho que ter uma atividade que seja negociável. Ou seja, eu tenho que ter um trabalho honesto, eu tenho que ter relações comerciais de forma saudável, que isso vai criando cada vez mais um coletivo saudável. Criar um ambiente onde a gente tenha uma competitividade produtiva, sim, mas para um bem maior, e não para um vencer e destruir o todo. A competição é para que a gente ajude todos a se transformarem. De uma forma equilibrada e decente de lucratividade e rentabilidade. Veja, a gente não está falando de nada sobrenatural. A gente está dizendo que nossa vida, o nosso universo pessoal, ele tem que estar vivendo e vibrando com todo o sistema que está integrado, porque é um vai e vem. O que eu faço para o externo, volta para dentro de mim. Então, se eu tenho uma vida lucrativa, respeitando o meio ambiente, a água, o ar, a natureza humana, eu estou ouvindo Deus. Saber que está conectado com Deus é ser tudo aquilo que somos capazes de ser e fazer. A gente sabe que é capaz. Ele não está pedindo nada além da nossa capacidade, como sendo algo tanto para si como para os outros. Esse exercício de buscar a base facilita, porque nós muitas vezes achamos que a gente tem que viver algo grandioso. Talvez como a Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi, talvez a gente tenha modelos de pessoas espiritualizadas que realmente fizeram uma grande diferença e cuidaram do universo pessoal deles. Mas talvez o nosso propósito não seja esse. Mas junto com o nosso propósito pessoal, nós temos que cuidar do todo, porque senão a conexão com o divino se perde. Eu vou pular essa parte aqui, que eu pensei em falar para vocês da minha parte do que eu estou fazendo, que é sobre o livro Minha Conquista, História de Mulheres em 20 Linhas. Eu vou pular o videozinho, mas eu queria que vocês soubessem, assim, que a rede que eu crio, tanto nesse grupo de segunda como nos demais, tem sempre um propósito de trazer conhecimento para vocês e expandir o conhecimento que o próprio guardião me passa, mas não para ficar entre nós. Eu gostaria que vocês expandissem isso, que vocês levassem para outras pessoas, não que eles tenham que entrar aqui ou entrar na rede social, porque isso é físico, é passageiro, mas que vocês pudessem, de alguma forma, transmitir para as pessoas que existe algo muito mais forte dentro de nós, que é a própria fala de Deus, é a conversa de Deus com a gente. Como aquela senhora fala no final, né? O seu livro não me prova que você conversava com Deus, me prova que eu também estava conversando com ele. Então, eu vou pular aqui e vou colocar um videozinho só para encerrar e aí a gente abrir a conversa. São pequenas coisas que a gente não dá atenção, mas que faz toda uma diferença na vida de quem está próximo de nós. É o efeito borboleta. Se eu fizer um bem para 2 pessoas, essas 2 pessoas vão fazer um bem para mais 2, já são 4.
Se essas 4 fizerem um bem para outras 2 pessoas, já são 8. E assim vai se multiplicando até que todo o universo volta a ter saúde física, mental, emocional e espiritual. Que tal a gente tirar a mão do bolso e fazer a nossa parte? O que vocês acham? São pequenos gestos que a gente consegue fazer, mas que muitas vezes nos custam, porque alguém falou que não era para fazer, ou porque a gente não quer se reinventar. E a música fala algumas coisas bem legais, que nós não temos mais o ontem e o amanhã não nos pertence. Vamos ter a esperança de fazer hoje o que a gente pode fazer para aqueles que estão ao nosso redor. Porque o bem que você vai fazer é para si mesmo, não é só para o que está do nosso lado, né? E aí, me contem o que vocês acharam. Querem tirar a mão do bolso? Vamos ligar os microfones? Compartilhar? Só para instigar um pouco mais vocês, lembrem-se
que talvez a gente esteja procurando uma resposta de quantas coisas nós temos que fazer aqui. Mas a gente fica buscando ainda no que a mídia, do que a linha do horizonte passa para nós. Nós estamos sendo contaminados pelo externo, dizendo coisas o tempo todo para nós e que nos influenciam de tal maneira que a gente fica numa roda viva, correndo atrás daquilo que essa comunicação, essa tecnologia traz para nós, que nos impede de enxergar a verdadeira natureza do porquê estamos aqui. Por mais que a gente ache que está evoluindo, que está estudando, que está construindo algo para uma vida pós-morte, nós ainda estamos viciados na vida física e fugimos da morte. Nós temos tanto medo da morte porque a gente não quer entender o papel dela na nossa existência. A gente não quer passar para o outro lado. Mesmo a gente escutando todas essas conversas de que há uma coisa maravilhosa do outro lado e que vamos nos unir com a força divina. O nosso apego é tão grande com os bens materiais, com a vida física, que muitas vezes enfiamos a mão no bolso para não arriscar e ver o que tem do outro lado. Vocês já estão com a mão fora do bolso ou ainda estão com medo, se fechando? O que é que vocês acham? Eu acho que hora com a mão no bolso, hora fora. É, isso é uma É um... dualidade, né? Fala, Valdete. Eu acho que a gente sempre está interagindo. Perfeito. A gente encontra a pessoa no elevador, no condomínio, em qualquer. Eu acho que é a importância dos grupos. Porque tu falaste primeiro, a gente influencia. Nós Uhum. influenciamos, mas nós recebemos influência também. Então, um dia nós podemos não estar muito bem, mas o grupo pode nos auxiliar a superar. Com certeza. Você falou uma coisa que, vamos dizer que tem dois lados, duas verdades, né? Eu vejo muitas pessoas ajudando o próximo, segurando a porta do elevador, mas também eu vejo ainda uma grande, vamos dizer assim, uma grande quantidade de jovens ainda empurrando e esperando a porta fechar e não ajudando. Mas se nós podemos, vamos fazer a nossa parte. Vamos mostrar para eles, principalmente para os jovens, que há uma natureza muito fantástica, que é essa energia divina que está ao nosso redor. Nós não podemos esquecer. Diga, Nazaré. Então, eu trabalho no Centro Espírita aqui em Araquari, uma cidade perto da minha. E eu fiz vários trabalhos já lá, bioenergia, passe, na biblioteca, na livraria. E aí, esse começo de ano, me convidaram para trabalhar no DIGI, que é o Departamento de Infância e Juventude. Aí eu falei, olha, não quero assumir nem de dar aula, né, uma classe e tal, sozinha. Se quiser, eu posso ajudar, né? Eu posso ajudar, eu posso participar, mas eu não quero me comprometer. Aí fiquei pensando, falei, eu vou para lá e, meu Deus, eu não vou assistir mais palestra, eu vou chegar na metade do estudo, eu acho que eu vou aprender pouco, tal. Aí, nessas 3 últimas semanas que eu tenho trabalhado no DIGI, desde que começou as aulas, assim, aí hoje eu cheguei numa conclusão, assim, sabe? Eles pediram para que precisavam da minha ajuda lá no DIGI, e hoje eu vejo, assim, que eu estava precisando do DIGI, porque na hora que você está ensinando para as crianças ali, desde o comecinho, você volta lá no princípio e fala, eu já tinha esquecido isso, eu já tinha esquecido aquilo. Aí eu falei assim, eu achava que eu ia ensinar para as crianças, eu estou aprendendo tanto, sabe? Que Eu acho legal. assim que a minha participação agora está tão mais rica, assim, né? Porque a gente vê que as crianças têm muito para ensinar. Aham. E talvez agora você esteja sendo mais um canal que está conversando com Deus
transmitindo a Sim. fala dele para aqueles que ainda não sabem ouvir, né? Sim, e é incrível, assim, as crianças, porque a hora que fala assim, um de vocês vai ter que fazer a oração, a prece, né, para começar. Aí eles fazem uma prece, assim, que você fala, nossa, eu acho que eu nem ia conseguir fazer essa prece. É, Então, fantástico. meio que para a gente rever os conceitos, né, que a gente acha que as crianças têm muito para ensinar também. É verdade. Na sexta-feira eu estava dizendo que Deus conversa conosco. Na palestra devia ter mais ou menos umas 100 pessoas. E uma moça, deve ter uns 20 anos, 19, 20 anos, ela levantou a mão e pediu para falar. E aí ela veio na frente e, claro, ela canalizou, né? A gente percebeu o quanto ela estava ouvindo a palavra de Deus. E lembrando que Deus não é uma pessoa, né? Ela não vai ouvir uma fala. É uma transmissão, que nem no filme ele fala, eu não sei de onde veio, mas eu sei que eu tinha que falar aquilo. Isso é Deus se manifestando. A gente fica personalizando Deus. Deus não é uma pessoa. E ela falou assim, junto com os itens que você trouxe, nós temos que parar de sermos consumistas. O ser humano consome tudo até destruir. Consome a natureza, as árvores, os bichos. Então, enquanto não parar essa coisa de secar a natureza até o extremo, nós não vamos ouvir Deus. Eu achei fantástico a colocação dela, né? Alguém que estava ali conectada, estava ouvindo. E a fala, quando vem, a gente sabe que é da alma dela, não tirando o talento dela, mas também como um canal, porque nós estamos conectados com o todo, né? Nada está separado, ok? Então, para a gente encerrar, eu vou pedir para contarmos 1, 2, 3 e a gente levanta as mãos e desligamos a nossa rede, ok? Vamos tirar a mão do bolso? 1, 2, 3. Tchau, tchau, até Ah, segunda-feira. tchau. Tchau.